Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Espero que vocês também estejam bem. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre algo tão importante que Deus colocou no meu coração para falar sobre Dia dos Pais. Essa missão tão importante, tão pesada, né? Há alguns dias dos pais atrás, minha esposa me presenteou, minha esposa e meu filho, com essa camisa linda. Pai mais super-herói, mais melhor amigo para todas as horas. É difícil ser isso, cara. É difícil pensar nisso, né? É difícil termos esse conceito, né? Amigo para todas as horas. Enquanto eu estava pensando sobre paternidade e tentei escrever alguma coisa sobre isso, eu quero te dizer que eu tive uma dificuldade enorme em falar sobre paternidade. E tudo que eu escrevia sobre paternidade me levava sempre para o mesmo lugar: família, casamento. Eu sei. Nem todos os pais são casados. Eu sei que nem todos os pais moram com seus filhos e com sua esposa. Eu sei que nem todos os pais têm a oportunidade de ter a sua esposa, a mãe do seu filho viva. Mas foi o que veio na minha cabeça, o que foi ministrado no meu coração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É sobre esse assunto que eu tenho que tratar com vocês. Espero que esse bate-papo seja algo muito importante para vocês, né? Que o Senhor fale com vocês através da minha vida. Que vocês sejam edificados através do que o Senhor colocou no meu coração. Da mesma forma que eu fui edificado. E tudo que eu disser aqui, que seja bom para você, para o seu filho, para a sua família, você retém e guarda no seu coração. Aquilo que eu falar aqui que não for bom e que não for de Deus para sua vida, que você acha que não tem sentido nenhum, deixa sair pelo outro ouvido, joga fora e ignora. Porque assim como você, eu sou humano, sujeito a falhas e erros. Sempre, todos os dias, todos os momentos. Como somos sujeitos a falhas, né? Por isso que precisamos de Cristo, para sermos justificados, né? Para que Ele possa mudar nosso caráter, né? Ele sim nos justifica de todo pecado e nos torna santos e puros. Somente Ele. Amém? O tema dessa mensagem, né? A importância do sacerdócio. Qual é a importância do sacerdócio? Porque ao nascer, né, todos nós homens ganhamos grandes poderes do alto, mas também grandes responsabilidades. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tá com... Plagiando aí, tio Ben, lógico. Quem conhece o Homem-Aranha já tá ligado. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é verdade isso é uma grande verdade. Mas, será que todo homem conhece o poder que lhe é conferido do alto? Será que todo homem conhece o poder que lhe é ministrado do alto? E se conhece, será que todo homem conhece a responsabilidade que esses poderes lhe trazem? Será que eu sei esses poderes que me são ofertados ou dados? Será que eu sei as responsabilidades que eu tenho como pai, como marido, como sacerdote no meu lar, como filho, como servo do Senhor? Esse vídeo eu quero falar um pouco sobre esses dois pontos, sobre poder e responsabilidade de nós homens dentro do casamento, ou como pais, no ministério, etc. O homem foi eleito por Deus como cabeça e como sacerdote do lar. Ser o cabeça, o que é ser o cabeça da casa? O que é ser o sacerdote do lar? O que são essas duas coisas? O que isso quer dizer? Ser o cabeça é ser responsável pelas decisões da sua casa, sejam elas quais forem. Se há um impasse de decisão, a decisão tem que ser sua. E a responsabilidade pela tomada dessa decisão também. Se essa decisão for uma decisão acertada, ok. Se não, você escolheu errado e tem que arcar com as consequências.
Ser o cabeça é também ser o provedor do lar. Tá faltando alguma coisa na sua casa? Como saber se sou um bom provedor ou não? Bem, provedor é aquele que provê, então se tá faltando algo, nem que seja amor, carinho, atenção, você tá pendente nessa área. É ser o responsável por sanar todas as necessidades, dificuldades que a sua família possa ter. Isso é ser o cabeça. Ser o sacerdote do lar é ser responsável pela vida espiritual da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Ser o sacerdote é ser responsável pelo ensino, pela orientação dos seus filhos na palavra. Você tem sido um bom sacerdote do seu lar? Você tem levado o seu filho na escola bíblica dominical, domingo de manhã? Tem sentado com ele, lido a Bíblia? Tem assistido séries, filmes, desenhos que transformem o coração dele, que mexam com o coração dele, que faça com que o coração dele se aproxime ainda mais do Senhor todos os dias? Ou você tem permitido que ele assista qualquer coisa? As coisas que mais destroem do que constroem. Você tem cuidado do seu filho, da vida espiritual do seu filho? Você tem dado a ele a maior herança que nós podemos dar aos nossos filhos? Ou não? Você tem cuidado da sua esposa? Seu filho tem visto isso? Para com a nossa esposa, a responsabilidade é tão grande, falando em esposa, que a Bíblia diz que, se preciso for, teríamos que dar a nossa vida em favor dela. Quem diz que é fácil ser cristão? Né? Ele diz assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, nós homens deveríamos dar a nossa vida pela nossa esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pesado, né? Versículo 28. Assim, devem os maridos amar a sua própria esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor da igreja. Ser cabeça, ser sacerdote é alimentar, é sustentar. E se preciso for morrer pela esposa e pelo filho. Isso é ser cabeça, isso é ser sacerdote do nosso lar. Acredito que para termos sucesso como homens, como maridos ou como pai, devemos ser exatamente a cópia de Cristo e tratar a nossa esposa e filhos assim como Cristo nos trata. Assim como Cristo trata a igreja, que é a noiva dele, assim como Cristo nos trata, nos chamando de filhinhos, na pessoa de nosso Senhor Pai. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender um pouco o que é o sacerdote. No Antigo Testamento, apenas o sacerdote tinha acesso ao Pai. Não era qualquer pessoa que conseguia falar com o Pai. Não era qualquer pessoa que podia orar e seria ouvido. Não, quando as pessoas queriam ter acesso ao Pai, eles iam até o sacerdote. Sabe? Mas no Novo Testamento isso mudou. No Novo Testamento, Cristo rasgou o véu que nos separava de Deus. E Ele fez em nós morada. E tornou-se o único mediador entre nós e Deus. Nos dando assim, acreditamos nós, o sacerdócio universal. Entenda, se Cristo é o único caminho, é o único intermediador entre nós e Deus, e se Ele habita em nós, então logo nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Só há um mediador. Bem, com base nisso, se Ele está em nós, Ele intercede por nós.
nós, Ele está dentro de nós, então através de Cristo temos acesso ao Pai. E como Cristo é o nosso maior exemplo de sacerdote, né, de mediador, e sabendo que devemos ser como Ele é, agir como Ele agiu, eu quero relacionar aqui algumas características de um bom sacerdote, ou chamado no Novo Testamento, bispo ou pastor. Vamos seguir as orientações de 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 1 ao 7. Então eu vou lendo aqui essas orientações e nós vamos falar um pouco sobre cada versículo desse, entendendo como Jesus era o sacerdote, era o bispo perfeito, e buscando fazer com que entender, né, como ele era e buscar atitudes, ter atitudes que nos aproxime dele, nos aproxime de como ele era, para que sejamos cada dia mais como ele era, sendo então o melhor pai, melhor marido, melhor filho, melhor profissional e etc. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é a palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. Lembra? Sacerdote, bispo, pastor. Somos responsáveis por levar o povo ao conhecimento de Deus, né? A explicar o conhecimento de Deus ao povo. Por isso nós somos sacerdotes do nosso lar. Por isso nós somos o pastor da nossa casa. Nós precisamos ensinar filho e esposa, se preciso for, o caminho do Senhor. O bispo, versículo 2, então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro e apto para ensinar. Cristo era irrepreensível. Cristo era marido de uma só mulher. Como assim? Da sua noiva. Cristo só possui uma noiva, a igreja. Cristo nos ensina a vigiar e orar em todo o tempo. Cristo é sóbrio e honesto. Não há ninguém mais hospitaleiro do que Cristo. Isso é fato. O maior mestre de todos os tempos. O maior ensinador, o maior professor de todos os tempos. Cristo. Não dado, versículo 3, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso e não avarento. Cristo não era dado ao vinho, não era violento, não era cobiçoso e nem ganancioso. Cristo é extremamente moderado e não contencioso, e muito menos avarento, pois abriu mão de sua glória para se fazer carne e morrer por nós, e morte de cruz. Versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a seriedade. Cristo governa super bem a sua casa, que é a sua igreja, o seu reino, e os seus filhos estão sempre sujeitos a ele. Entenda, os filhos do Senhor estão sempre sujeitos a ele. Se você não está sujeito a Cristo, provavelmente você não é filho, ou não está se portando como filho. Fica aqui um alerta, até um puxão de orelha. Temos que nos sujeitar a Cristo em todo momento, o tempo todo. Porque se algum homem não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 6. Não um principiante, para que, ensoberbecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Quando Cristo esteve no deserto, ele foi tentado por Satanás, que buscava ensoberbecê-lo. Prostra e me adora, eu te dou tudo isso aqui. Transforma essas pedras em pães, e etc. Mas ele não era leigo nada. Ele não era um neófito, né? Ele não era leigo. Versículo 6, né? Um principiante, um iniciante. Ele tinha conhecimento da palavra.
Tanto que ele repreendeu Satanás na palavra. Né? Ele usou a própria palavra para repreender Satanás. Ele buscava, ele tinha conhecimento da palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo. Né? Então, para se livrar, né, das tentações, ele usou a palavra. Versículo 7. Além disso, deve ter também bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Cristo testemunhava de si mesmo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 16. Então, se Deus nos colocou como cabeças de nossa casa e nos incumbiu de sermos o sacerdote do nosso lar, Ele nos ordenou que amássemos a nossa esposa, que a tratássemos como Cristo ama e trata a sua noiva, que é a igreja. Não podemos ter outra referência de homem, marido, pai, filho, a não ser Cristo. Ele é a referência maior de pai, de filho, de homem, de marido. Ele é a referência. Ele tem que ser a nossa principal referência. Cristo é a esperança da glória, em todos os sentidos. Neste Dia dos Pais eu fui tocado a focar no papel que o homem deve ter mediante a sua família, esposa e filhos. Não apenas um papel de pai, pois eu acredito que se o homem seguir os ensinamentos e exemplos de Cristo, das atitudes de Cristo, não lhe faltará nada para ser considerado o melhor homem do mundo, para ser considerado o melhor marido do mundo, para ser considerado o melhor pai do mundo. Quanto mais você, eu, nós nos aproximarmos da imagem de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, quanto mais nós nos parecermos com Cristo, melhor seremos em tudo, seja pai, marido, filho, etc., como já disse aqui algumas vezes. Quer ser um bom pai? Eu quero ser um bom pai. Nós queremos ser um bom pai? Então ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. Mostre para o seu filho que você busca e anseia em se parecer com Cristo o tempo todo. Mostre para ele quando alguém estiver na rua e te pedir uma comida, compra uma comida e dá para aquela pessoa e deixa ele ver aquilo. Fala, a gente tem que ajudar o próximo, filho. Por quê? Porque Cristo nos ensinou isso. Quando sofrer uma ofensa na frente do seu filho, ensina o seu filho a perdoar aquela pessoa. Como? Dando exemplo, sendo exemplo, perdoando. Quer ser um bom pai? Ame a sua esposa. Ame a sua esposa apaixonadamente, loucamente, sabe? Ame-a a ponto de, se preciso for, dar sua vida por ela, morrer para que ela viva. Mas não só isso. Deixem seus filhos verem isso. Ame a sua esposa de uma forma incrível, como Cristo amou a própria igreja. E deixem que seus filhos deixem seus filhos verem esse amor. Deixem que seus filhos participem desse amor. Deixem que seus filhos sejam expostos e inundados por esse amor. Que eles possam comentar, cara, quando eu tiver uma esposa, eu quero, ou marido, eu quero tratá-la assim como meu pai trata a minha mãe. Quando eu tiver minha esposa, eu quero tratá-la como meu pai trata a minha mãe. Quando eu tiver um marido, eu quero que ele me trate como meu pai trata a minha mãe. Porque o meu pai me ensinou o que é o amor. Eu vivi esse amor contagioso dentro do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Quer ser um bom pai?
Instrua o seu filho na palavra. Ande com ele na palavra. Instrua-o aqui. Não aponte o caminho, mas ande com ele no caminho. De mãos dadas. Às vezes ele não vai querer, mas você carrega ele. Ande com ele no caminho. Viva com ele no caminho. Mostre o amor de Deus por ele. Ensine-o a amar ao Senhor acima de todas as coisas. A maior herança que nós pais podemos deixar para os nossos filhos não é casa, não é carro, não é ouro, não é sabedoria. Tudo isso é muito bom. Eu seria louco se eu falasse que isso não era legal, que não é bom. Mas tudo isso passa, cara. Tudo isso passa. Casas são derrubadas, moedas são trocadas, ouro e diamante e pedras preciosas podem ser roubados. Ensinamento pode ficar ultrapassado ou ser esquecido. A maior herança que nós podemos dar, o maior tesouro que nós podemos dar, é aquele que nenhum ladrão rouba, que nenhuma traça come e corrói. É aquele tesouro que não perde valor. É a palavra do Senhor. É o ensinamento dos seus filhos, dos nossos filhos no caminho do Senhor. É ensinar os nossos filhos a andarem no caminho. É ensinarem para eles o valor, o poder disso aqui. É fazer com que eles amem cada vez mais a palavra do Senhor. Cada vez mais. É fazer com que eles guardem no coração, nas tábuas do coração, as palavras do Senhor para não pecarem contra Ele, sabe? Nesse Dia dos Pais, eu quero te desejar um bom e feliz Dia dos Pais, é claro, mas mais do que isso, eu quero falar que se você quer ser um pai melhor, como eu quero, é isso que nós devemos fazer. Sermos sacerdotes, sermos cabeças da nossa casa, provendo tudo que for necessário e tiver que prover, tomando as decisões, boas ou ruins, e assumindo as consequências pelas decisões ruins e aceitando as benesses, né, das decisões boas. É sendo sacerdote, ajudando e auxiliando as nossa esposa e os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor, ensinando-os a amar ao Senhor acima de todas as coisas, buscando com toda a intensidade blindá-los contra o ataque de Satanás. Neste Dia dos Pais, eu quero que você priorize o tempo de qualidade com seu filho, e não só um tempo qualquer, mas ensinando a ele, construindo junto com ele a maior herança que você pode deixar para ele, que é ensinar, é talhar nas tábuas do coração dele a palavra do Senhor. Porque um dia, quando eu, você, quando nós nos formos desse mundo, os nossos filhos lembrarão de nós. E sempre que lerem essa palavra e forem tocados por ela, sempre que eles lerem a palavra e tiver o Espírito Santo manifestando dentro deles, eles vão lembrar: meu pai me ensinou a amar a Cristo, me ensinou a zelar pela palavra do Senhor. E nesse Dia dos Pais, eu tenho uma dica. Se você puder, ame seu filho, abrace-o, beije-o, sabe? Abraça seu filho, beija ele muito, muito, sente o cheiro dele, escute o coração dele batendo, diga a ele o quanto você o ama, diga a ele o quanto ele é importante para você, diga a ele quão importante é ele na sua vida. Diga para ele a sensação que você teve quando soube que o seu filho, ou sua filha, ou os seus filhos viriam ao mundo. Quando você viu a barriga da sua esposa crescendo, quando você estava montando o quarto, quando você estava comprando as roupas. Diga a ele
quanto amor tem dentro de você por Ele, porque nós somos voláteis, nós somos perecíveis, nós não somos eternos. Essa carne aqui não. E a gente não sabe se esse vai ser o nosso último dia dos pais com os nossos pais. A gente não sabe se esse vai ser o nosso último dia dos pais com os nossos filhos. Pode ser que no dia dos pais do ano que vem você não tenha o seu filho para abraçar. Pode ser que no dia dos pais do ano que vem o seu filho não tenha você para abraçar. Pode ser que no dia dos pais do ano que vem você não tenha o seu pai para abraçar. Então gaste tempo com isso. Gaste tempo, invista o seu tempo. Que tempo é vida, né? Invista o seu tempo, a sua vida, em demonstrar para o seu filho que você o ama. E ele precisa saber disso, com todas as forças. E construa com ele a maior herança que você pode deixar, que é o caminho do Senhor. Bem, já falei demais. Acho que acabei me empolgando aqui. Nesse dia dos pais, que o Senhor possa abençoar você, te dar força e sabedoria. Força para tomar as decisões corretas, para trilhar o caminho que é preciso trilhar, e que te dê sabedoria para que você consiga alcançar esse objetivo de ser um sacerdote, de ser o cabeça da sua casa, e que você consiga demonstrar para o seu filho o quanto você verdadeiramente o ama, e que vocês juntos construam a maior e melhor herança que um homem pode ter e deixar para os seus filhos. Feliz Dia dos Pais, que Jesus abençoe vocês. Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima, valeu!